Olá a todos, vamos iniciar aqui nossa live sobre Mercúrio e eu botei esse filtro aqui que eu acho que ficou bem bacana, gostei muito dele. Então hoje eu vou falar sobre Mercúrio, né, a nossa série dos planetas. Eu tinha falado na semana passada, falei de Saturno, né? E aí essa semana eu vou falar de Mercúrio. Na próxima semana, né, vou ver se eu vou fazer na semana que vem ou se eu vou pular, não sei. Eu vou falar sobre os planetas transpessoais. Mas por hoje eu termino, no caso, né, os 7 planetas, né, que a gente usa na astrologia tradicional aqui nessa série. E, bom, eu escolhi essa ordem minha, né, para finalizar com Mercúrio, porque Mercúrio é um planeta que fala, né, de caminhos e coisas que são como se fossem opostas e antagônicas que se unem, né? Eu estava até comentando ontem com uma amiga que eu percebo, né, nos planetas algumas semelhanças assim entre dinâmicas, né? Mercúrio é um planeta muito aglutinador, ao passo que Vênus também né? Mas assim, se a gente for levar para um lado dos planetas mais cisadores, nós temos o Marte, nós temos Saturno, e o mais expansivo nós temos o nosso querido Júpiter. E temos também os 2 luminares, Sol e Lua, né? E quando a gente fala de Mercúrio, né? Se a gente for observar a ordem planetária, quem vem depois do Sol e da Lua é quem? Mercúrio. E ele rege justamente 2 signos, né? Que, bom, um vem depois do signo do Sol, que é Leão, né? No caso, Virgem. E o outro antes do signo lunar, que no caso é Câncer, né? Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. E tem essa observação interessante no ciclo zodiacal, que ele tá bem depois de cada na verdade, um antes e depois de cada um dos signos dos luminares, Sol e Lua. E uma coisa legal de Mercúrio é justamente essa capacidade de síntese, né, que ele tem. E quando a gente vai pro mito eu vou falar um pouquinho do Hermes, né, as historinhas dele, a gente vê muito essa nuance, dessa capacidade dele de sintetizar situações e lidar com coisas, porque é muito legal como que desde quando o bebezinho Hermes nasce, ele tem essas sacadas, né, que a gente pode dizer que é uma capacidade da criatividade, do intelecto, que é uma característica de Mercúrio. Outra coisa que eu ia falar também é que, assim, a gente sabe que na alquimia, né, eu não vou me aprofundar aqui em alquimia, mas isso fica até para umas sugestões aí de lives e temas pra gente poder falar a respeito. Mercúrio, ele é um grande sintetizador nos elementos, né? Ele sempre, assim, tem alguns elementos que ele trabalha bem melhor, ele lida legal, ele é como se ele fosse um aglutinador de fato. E então, não só dos mitos e na astrologia a gente vê essa simbologia do Mercúrio, mas até na alquimia mesmo, ele tem, o próprio metal, ele tem essas propriedades e essas características que eu observo como aglutinadoras, né? E, bom, assim, eu poderia falar, assim, só sobre o Hermes, né, que eu tenho focado mais as lives dos planetas falando um pouco sobre a mitologia greco-romana em si, porque quando a gente para estudar astrologia de fato, pelo menos eu, né, tive contato com a astrologia, é a astrologia que eu gosto da astrologia ocidental, então a gente acaba tendo muito mais contato com esse universo greco-romano.
E aí a gente acaba estudando os mitos, bom, pelo menos eu gosto muito, e isso eu consigo casar legal com a psicologia analítica, que é uma abordagem minha de trabalho e estudo. Então, e assim, eu leio mitologia também desde criança, né? Pra mim é uma coisa muito, assim, tá no sangue. E uma coisa muito legal da gente perceber também é que quando a gente vai estudar um pouco da mitologia greco-romana e a gente vê esses aspectos nesses mitos, nesses que a gente acaba vendo na astrologia, né? Dos mitos, dos planetas e tal, a gente observa que tem aspectos que, embora nos greco-romanos tenham histórias relacionadas a mitos e principalmente arquétipos, né? Em outras culturas a gente também vê um pouco isso, né? Óbvio que cada cultura vai adaptar a sua maneira, a sua mitologia e ao seu tempo também. Mas, por exemplo, no Egito, um arquétipo bem legal na mitologia deles, que fala um pouco sobre esse mito do nosso querido Mercúrio, parece com ele, é o do Tote, né? O macaco, que era brilhante, sensacional, um gênio, inventou a escrita, inventou o alfabeto, e era o mago da comunicação na mitologia egípcia. E na mitologia greco-romana a gente tem o nosso querido Hermes, né? Que os romanos chamavam de Mercúrio, que deu o nome ao planeta. E o Hermes, ele assim, gente, ele é sensacional, né? Primeiro porque ele, ao passo que ele não tem aquela coisa do bom e do mal, ele é os dois, né? E ele consegue trazer nele esses aspectos de polaridade que ele bota a carinha dele. E ele faz, entendeu? Porque ele é um levado. E por isso que ele sempre é tratado assim como jovem, como espertinho, porque ele é isso, né? E quando ele nasce, é interessante que assim, ele é filho de Zeus, né? E de Maia. A mãe dele, né, tem uma simbologia assim de falar de ilusão, né? E bom, ela é mãe de quem? Dele? Do danadinho. E quando ele nasce, né, ele já nasce aprontando, basicamente, porque ele consegue se desprender dos seus coelhinhos, dos seus paninhos, e ele vai simplesmente rouba 50 cabeças de gado do seu irmão Apolo. Bom, esse mito ele já traz algumas coisinhas assim pra gente de aspectos da personalidade do Hermes, né? O Hermes, ele tem essa noção, né? Muito cedo ainda ele aprende a ter essa noção de que ele precisa fazer coisinhas por ele mesmo, que ninguém vai fazer. Então, ele sozinho aprende a se virar nos 30, a gente pode dizer assim. Ele aprende a se soltar dos seus paninhos, rouba o gado dos irmãos, e aí ficou uma coisa bem legal pra gente, que é essa questão de você lidar com algo que não é seu, que é do outro, sabe? Quando ele rouba o gado dos irmãos, tem uma coisa muito simbólica aí nessa relação dele com o Apolo. Inclusive eu já falei um pouquinho do Apolo no vídeo do Sol, e tá aí no IGTV, quem quiser assistir pode assistir. Quando ele pega o gado do irmão, é como se ele visse alguma coisa do irmão e ele quisesse pra ele, entendeu? Ele vai lá e ele faz o quê? Rouba mesmo, pega pra ele. E aí, né, tem gente que vai falar assim, ai, que horror, ladrão, não sei o quê. Sim, ele lida com isso, ele é isso. E nas histórias da mitologia é muito interessante que ele sempre tem essa esperteza, essa sacada de planejar, fazer, ajudar aqui, ajudar ali, engana um aqui pra fazer ali. É literalmente tapa em cima pra descobrir embaixo, tapa embaixo pra descobrir em cima, meio assim. Tanto que nessa confusão do gado, né, o Apolo vai reclamar pro pai Zeus, né, a justiça, ó, lembra aí da live do Júpiter que eu falei?
E, bom, Júpiter desvela tudo que ele quer ver, ele sabe de tudo. Ele sabia qual era a verdade, sabia o que tinha acontecido. Mas ele não julga os filhos. Ele simplesmente pede que eles façam as pazes, né? O Apolo, como todo mundo sabe, que eu falei na outra live, o que é o Apolo? O Apolo é a beleza, a ordem, enfim, tudo aquilo que é perfeitinho, bonitinho, organizadinho. Eu posso dizer que não que o Hermes não fosse isso, né? Tá certo que ele não chegava a ser o nível louco do Dionísio, que é o oposto do Apolo. Mas ele também não tinha tanto esse zelo e cuidado de organização que o Apolo tem. Mas ele consegue lidar com isso dentro da traquinagem dele de uma maneira trickster, podemos dizer assim. Enganando, iludindo, né? E então, quando eles vão até Zeus e Apolo reclama do roubo do irmão, do gado, o que ele faz? O pai, né, Zeus, ele simplesmente pede que os façam as pazes. Óbvio que isso cria um confronto entre eles que já existia, porque é como se um entendesse que está sendo desmerecido pelo que o outro fez e não teve seu pedido atendido, enfim. É um mito que fala até sobre essa questão da justiça, né? Porque às vezes o que é justo para um pode não ser para o outro, mas a justiça ela tem que pesar para os dois que ali estão, tanto para o réu quanto para quem acusa. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. O que significa justiça? Justiça é basicamente isso. Só que o Hermes ele entra num acordo com Zeus que ele faria as pazes com o irmão se ele não precisasse contar tudo o que aconteceu, né? Olha aí o segredo do sagrado. Isso é uma coisa bem hermética, né? O termo aí hermético, aquilo que é tudo muito bem fechadinho, bem para ajudar ali a trabalhar aquela situação. A gente usa isso nos nossos potes hermeticamente fechados para fazer receitas e, enfim, aqueles potes que faz aquele vup, né? Porque é justamente para ter essa precisão de controle daquele ambiente, tem até alquímico mesmo, e justamente para poder deixar aquilo ali fluir, acontecer e promover uma transformação, uma síntese daqueles elementos que estão sendo trabalhados ali. Então, quando ele solicita que haja um segredo a respeito do que foi tratado e do que aconteceu de fato, é como se ninguém deve saber o que realmente se aconteceu, né? E aí quando eu falo o segredo do sagrado é porque eles eram deuses, né? E, bom, existem segredos entre eles também, né? E aí quando a gente pensa numa questão até assim de humanos, nós somos humanos, eles são deuses, estão em outra dimensão. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai tomar a total dimensão da proporção do alcance, talvez, que elas tenham, principalmente no que tange a questões sagradas. E aí é até aquelas discussões polêmicas de religião, Deus existe, não existe, é o mistério, a questão de mistério da fé que dizem, né? É o segredo do que é o sagrado, ele faz parte de ter todo esse mistério que ele não necessita desvelar. Pode estar parecendo aqui que eu estou falando proselitismo religioso e tal, mas não é, eu estou simplesmente explicando o que é a simbologia desse mito, que é o nosso queridíssimo Hermes, Mercúrio, né? Ele fala de tudo isso, né? Essa questão da comunicação, né? Essa questão de transitar e levar um e buscar outro, e fazer e mudar e começar e terminar, e ali e aqui, negociar também. São aspectos muito relacionados à nossa vida que às vezes a gente não tem ou compreende a total dimensão que muitas vezes essas coisas tomam. E que também muitas das vezes estão fora do nosso poder de controle e alcance, o que pode acontecer, né?
E o mito do Hermes, ele fala muito disso, né? O Hermes também, eu contei essa história do Apolo, mas ele tem várias outras, porque em vários outros mitos, ele também tinha sempre alguém precisava dele, tipo, passa o zap, né? Total assim, zap para o zap é com ele. Era o motoboy, o entregador. Ia lá que ele ia, resolvia, fazia, levava, buscava. E porque ele é isso, né? E todo mundo sabia que podia contar com ele, porque ele fazia, ele botava a mão na massa, ele resolvia. E tem toda essa questão do sagrado, do transitar, né? Uma coisa legal nos mitos do Hermes, e no mito de Eros e Psique também, a Psique, ela era uma humana, uma mortal. E é ele que vai lá e faz aquela ligação com ela e tal. É muito interessante que ele tem esse acesso aos homens, né? Tal como Dionísio, que também tem esse acesso aos homens, né? De uma outra forma, claro. Não diretamente, de uma maneira comunicativa, como o nosso queridíssimo Psicopompo, que ele era um psicopompo, mas ele tem esse contato com o que é sagrado, com o que é humano, né? Com o sagrado, com o profano, e é uma mistura ali que ele faz, né? Um caldeirão. E ele demonstra. E por que também que no mito do Hermes ele é sempre assim, desde criancinha, um menino, né? Traquinas e tal. E ele começa muito cedo isso, todo esse processo de transitar, de fazer, de ir ali e resolver, porque ele desde novinho ele entende que ele tem que ir até onde ele quer, ir atrás do desejo dele, ir atrás do que ele acredita, né? E isso tudo são coisas que nós vivemos, né? A gente, quantas vezes a gente também quer ir a alguma coisa, fazer alguma coisa, se comunicar alguma coisa, e a gente tem assim um pouco da nossa dificuldade, talvez, né? Por isso que na carta natal, quando a gente vê assim nosso Mercúrio, né? A gente vê um pouquinho das nossas habilidades, não só comunicativas, mas de movimentação, não só de sair do lugar, de se movimentar, mas de questões de habilidades corporais também. E o Hermes, né, o nosso queridíssimo Mercúrio, ele fala disso pra gente. Ele vem mostrar que às vezes a gente tem que se virar nos 30 mesmo. E muitas coisas podem surgir dali, coisas que às vezes não temos sequer controle. Mas se a gente for parar para pensar nesses paradoxos, são paradoxos, de quantas coisas a gente pode ter controle ou não, a gente também não sabe quantas coisas bacanas, frutivas, surreais, assim, de experiências que a gente pode adquirir e ganhar, né? Vivendo essas experiências, essas coisas. E é por isso que na psicologia analítica a gente trabalha essa questão, por exemplo, é um conceito que a gente utiliza muito das sombras, né? Que são as coisas que a gente não consegue lidar, a gente tem dificuldade, tem travas, e é como se fossem o nosso coringa ali, né? Falando assim, olha, isso aqui, aquilo te pega, assim, realmente pega. Você fica mexido, chateado, porque são coisas nossas, né? E que a gente tem que virar um Hermesinho, assim, né? Trabalhar esse arquétipozinho assim, para dar uma trabalhada e... Opa, peraí, deixa eu ver esse lado agora. Porque uma coisa legal no mito do Hermes é que ele tem isso, sabe? Ele consegue ver um lado, ele consegue ver o outro, ele vê o que é melhor para ele ali para resolver, aí como foi, né? E ele promove essa síntese muito perfeita que no fundo e na verdade ele dá a carinha dele, né? E é o que a gente acaba tendo que compreender, né? Quando a gente olha para esse mito, para esse arquétipo. E o nosso Mercúrio na nossa carta, ele fala assim, da nossa capacidade de nos comunicarmos, como eu falei,
E demais habilidades, né? Corporais, de movimentos e tudo mais. E então assim, eu acho que eu consegui trazer aqui para vocês um pouquinho, né, do meu entendimento acerca do mito do Hermes. Se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quiser falar comigo no inbox, pode mandar mensagem. E se talvez eu esqueci alguma coisa, eu posso botar nos stories algum termo, alguma coisa assim que eu posso ter esquecido, algum detalhe que passou em branco assim pela minha cabeça enquanto eu tava falando. Mas então é isso, e a gente encerra aqui os nossos 7 planetas, e a próxima live que eu fizer, que também vou falar um pouquinho de planetas, né? A gente vai entrar nos transpessoais, eu vou falar dos 3 juntos, né? Eu vou falar Netuno, Urano e Plutão, né? E eu vou falar também de algumas polêmicas relacionadas dentro da astrologia com esses 3 planetas. E então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima live e espero vocês. Tchau, tchau.